Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Na verdade, quando ele foi embora, eu tinha 2 anos. A última vez que ele retornou no Maranhão, eu tinha 4 anos. Aí foi a última vez que a gente se encontrou naquela época. Eu tenho a imagem, né? A despedida dele e tal. A gente morava numa casinha do outro lado do brejo, né? Digamos assim. E era uma oficina de desmanche de mandioca, de farinhas e tal. E eu lembro do local onde ele me pegou no colo a última vez. E aí foram muitos anos de ausência, de saudade, de busca, de tentar entender alguma coisa, por quê. Enfim, ficou um vazio, a vontade da palavra pai. Mas antes eu quero falar assim, que quando meu pai foi, saiu, que os outros lembram as minhas irmãs mais velhas, eu não estava com eles. Eu estava aqui no Piauí, com meu avô. Então, eu lembro dele eu com 5 anos. Que ele foi quem fez a minha travessia do Rio Parnaíba para meu avô me trazer para cá. Foi ainda ficamos um tempinho bom, que eu não me lembro, né? Até porque eu era muito criança, mas a gente ainda ficou um bom tempo, até meu avô ir nos buscar quando ela viu que ele não ia, que ele não deu mais notícia. Meu avô foi nos buscar, mas antes dele ir, quando todo mundo já estava vendo que meu pai não iria voltar, dentre umas das atitudes mais dignas da minha mãe, que eu me lembro assim sempre ser relatado. Aquela família que ela falou dos Rocha no Alto Parnaíba, que o Alto Parnaíba era o município do Maranhão onde a gente morava, né? E aquele pessoal era crente, por isso a proximidade deles, né? Da minha mãe, a amizade com os Rocha, e que arrumaram emprego para ela e tudo. Então, quando eles viram a minha mãe com 5 filhos, sozinha, houve até a proposta dele, uma família deles lá querendo ficar com os 2 de nós. Então, ali já foi assim a primeira atitude da minha mãe que surpreendeu muita gente, porque ela não aceitou. Ela falou: onde comer um, come 5. Se passar fome, um, passa os 5. Mas dos meus filhos eu não vou separar. Eu sempre sonhei com ele. Eu sonhava com ele, mas eu nunca vi o rosto do meu pai. Então, quando eu via ele, quando ele virava, eu acordava. Era um sonho, eu acredito, porque meus irmãos falavam e viam, e até por fotografias. E ela nunca permitiu que ninguém falasse mal dele. Ela podia falar qualquer coisa, mas ela não permitia. E ela sempre falava o seguinte: olha,
Até quando ele foi embora, ele foi um bom pai, um bom marido. Mas aí, com a morte desse tio dele, né, desestruturou tudo. Toda aquela, né, aquela ilusão que ele tinha, os planos dele não deram certo porque o tio dele morreu muito rápido, muito cedo. Então a herança toda, a fazenda, foi tudo dividido entre os familiares, os filhos dele, né? E foi quando meu pai ouviu falar de Brasília, né? Era a fundação de Brasília. E ele quis ir para Brasília. Para minha mãe era algo impossível, né? Porque era muito longe, muito distante isso. Mas ele saiu já com esse pensamento, né? E foi para Brasília e nos deixou no Maranhão. Aí veio o sofrimento. Mas ela foi uma mulher muito... batalhou muito. Tudo que ela fazia, a gente se conformava porque sabia que era para bem dos filhos. Ela queria criar os filhos de uma maneira que fizesse a diferença. Eu dava aula, porque lá eu tinha um amigo Coríntio Rocha, que era crente e foi quem nos apoiou, né? Aí nós ficamos com aquela amizade com ele. Aí ele me arrumou na prefeitura para mim trabalhar, que era o irmão dele, o prefeito. Aí ele arrumou para mim trabalhar. Eu trabalhava na prefeitura. Aí quando meu marido veio, ele falou assim: você não pega os papéis da escola que eu venho te buscar, tal mês. Que estava em recessão assim, né? Aí ele disse: você não pega os papéis porque eu venho buscar. Já tem aula lá para escola, já tinha visto tudo para as meninas, para as crianças, né? Aí quando foi no dia de pegar os papéis lá, a coisa para ensinar, eu digo: não vou não, Corinto. E meu marido falou que ele vinha nos buscar. E o Corinto pegou e falou assim: mas você não sabe se ele vem, vai dando aula. E eu disse: não, ele disse que vinha. Aí esqueceu. A minha mãe entendeu que papai não voltava, porque quando meu pai parou de escrever para a mãe e de mandar dinheiro, né, ele parou de escrever para minha avó e meu avô no Piauí. E a gente buscava notícia e começamos a ter notícia dele em Brasília. E a minha mãe chegou a uma conclusão de que ele era nos esquecido. E a gente não sabia muito bem, mas o que estava acontecendo em Brasília. Mas tivemos alguma notícia que ele estava bem, né? E que o problema é que ele tinha esquecido mesmo a gente. Então, isso foi a angústia que a mãe teve de voltar para o Piauí. Porque de acreditar de que ele não ia mais atrás da gente. Aí ele esqueceu de voltar e sumiu. Aí não deu mais notícia. Dessa vez, aí ele mandou ainda umas coisas, depois que ele chegou lá, uma mala com umas coisas, mas aí ele sumiu. Não deu mais notícia de jeito nenhum. E eu fiquei pensando que ele tinha morrido na Revolução de 64. Eu tinha na cabeça que ele tinha morrido. Aí quando eu cheguei, a ideia um dia disse: oh, meu Deus, guarda meu pai. Eu digo: teu pai já está guardado, minha morreu faz tempo. Faz tempo que ele morreu. E eu tinha aquela impressão toda a vida que ele tinha morrido. Mas quando eu saía lá em Brasília, assim, no lugar, eu olhava para ver se eu via. Quem sabe tá por aí escondendo de mim, né? Mas aí ele sumiu, não deu mais notícia de jeito nenhum. Foi muito difícil, muito difícil. Eu mesmo, que era a segunda filha, nós viemos, os mais velhos tivemos que vir de pé do Maranhão para cá. E os dois mais novinhos, que eram Saulo e João, esses vinham
uma hora montava no meio de uma carga de jumento e outra hora vinha de pé com a gente. Foi muito difícil para nós chegar até aqui. E chegamos aqui, continuou a dificuldade, porque era muito difícil naquela época. A gente trabalhava em roça, pegava mamona, que nessa época aqui tinha uns pés de mamona, pegava a mamona e a minha mãe fazia azeite, ia vender nos garimpos, por aí afora, no São Dima. Era assim, as mais velhas, a minha tia, a minha irmã, a minha outra irmã, que eu sou a do meio, quer dizer, eu sou aquela filha que fica entre as duas mais velhas e os dois mais novos. Tinha que cuidar, ajudar minha mãe. E nós também ali, quando a gente se entendeu por gente, nessa época eu também já não era poupada, porque eu já tinha de 7 para 8 anos, eu já lavava roupa, eu já ajudava na cozinha, eu já ajudava quando partiu para a roça, que a gente viu que tinha que ir, eu ajudava no que fosse possível. E então foi assim, o conjunto de todo mundo fazendo sua parte. Mas aí a minha tia Dulcides morava em São Paulo e sugeriu que minha mãe fosse para lá. E ela, com muita dor no coração, deixou nós aqui na casa de meu avô e foi para melhorar. Nós sofremos muito, mas graças a Deus a minha mãe fez isso para o bem dos filhos. Quando a minha mãe teve que ir partir para correr atrás mesmo, é porque as portas se fecharam muito aqui, não tinha como ela sustentar os filhos. E aí ela partiu para lá. Mas houve um entendimento. É lógico que com muito sofrimento. Lógico, como é que um menino vai entender que a mãe tem que ir? Mas ficou aconchego. É lógico que com todas as debilidades ali das pessoas e com toda a ruindade também de muitas pessoas e sofrimento. E aí, não demorou muito tempo, minha mãe teve que ir para São Paulo em busca de ajudar a criar os filhos, né? Socorro. Nossa sorte que tinha a tia Dulcides em São Paulo e acabou que facilitou a ida da minha mãe, né? Óbvio que, por um lado, o sofrimento da gente aumentou muito, né? Até porque a gente vivia com pessoas que não tinham aquele carinho todo por a gente, né? Sem contar que não existia correio, como hoje, assim, que na mesma semana recebia, levava muito tempo. E aquilo, quando a mamãe ia para lá, que a gente ficava esperando ela, que dizia assim, no próximo ano ela vem. Então, aquele ano para nós era um século, gente, aquilo não passava. E a gente naquela esperança, né? E essas alturas a gente tinha a esperança que voltasse a nossa mãe e ainda na esperança que o nosso pai também voltasse, né? E eu escrevia muito. Ela ali, quando ela subiu no carro, ali ela começou a acenar. Aí eu corri atrás do carro e eu tinha pegado uma goiaba e tinha escrito o nome João. Aí eu corri, fiz o caminhão parar. Não sei se era caminhão, caminhonete, sei lá. E eu sei que ela estava lá em cima. Aí o caminhão parou, aí eu dei a goiaba para ela e falei assim, mãe, não esquece de mim. Aí ela falou assim, filho, eu nunca vou esquecer de você. Vejo meu amor, essa chuva ingrata que não quer cessar para aliviar a minha dor. Eu sei que meu amor bem pra longe foi,
como a chuva que caiu. Gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ele pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ele que me faz chorar, por ele que me faz chorar. Aí passei 2 anos ainda aposentada, recebendo aposentadoria e coisa. Aí a menina, não, não vai não, porque a senhora está aposentada, a senhora pode ficar aí ganhando mais dinheiro uns tempos. Eu digo, vou não. Vou lá para meu Piauí. Aí vim embora para cá, em 90, na década de 90 que eu vim. Mas para mim, graças a Deus, eu venci assim. Meu lema era hei de vencer. Toda a vida eu dizia isso, né? Com fé em Deus, eu hei de vencer. Aí, nessa coisa, deu para mim ficar com eles. Sustentar, né? Comprava as coisas. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partisse o pão, satisfazendo ali a multidão. Do pão és tu, Jesus, vem, pois, a mim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. E aí, então, aproveitei programa de rádio, escrevi carta, um programa chamado na Rádio Planalto, antiga Rádio Planalto, tinha um programa de 5 horas da tarde que falava, que era Onde Está Você? Então, eu escrevi uma carta e mandei, e todo dia naquele horário eu ouvia. E foi lida a carta. A minha carta foi lida na rádio, e eles costumavam ler uma vez aquelas cartas. E a minha, o radialista, ele falou, essa carta eu tenho que fazer de novo. Ele fez 2 vezes o programa com a minha carta, mas não tive resposta, até porque meu pai não estava por ali. A Planalto era limitada, era ali no DF, né? E aquelas redondezas ali, né? Recebi assim, eu fui em Santa Catarina, aí eu já estava boa, já andava para cima e para baixo, sozinha, sem filho, sem nada, todo mundo já estava livre. Aí eu fui em Santa Catarina, que teu pai morava lá, Saulo. Aí eu fui lá passear. Quando eu cheguei lá, Saulo, ele trabalhava e almoçava em casa. Quando ele chegou um dia, aí disse, mãe, eu tenho um amigo que estava começando a internet, né? Ele disse, eu tenho um amigo que trabalha na internet e eu quero que a senhora me dê os dados de meu pai. Resolvi fazer um rodeio em Camboriú. Eu estive no escritório de um contador. E aí eu olhei assim na tela do computador dele, tinha a foto do pai dele, da mãe, dos filhos, da esposa. E eu lembrei, e falei com ele, comentei, falei da minha família, falei do meu pai. Aí ele me disse, pode trazer os dados que eu encontro ele. Disse, mãe, me dá os dados de meu pai. Eu digo, você é besta, menina, esse velho já morreu faz tempo, ele deve estar... Ele morreu na Revolução de 64, não é mais vivo. Eles sempre falavam dele, e eu dizia isso, né? Aí, eu disse para ele, eu digo, não precisa tu ir atrás disso, não. Ele disse, o rapaz, eu digo, ele não vai achar, não. Ele disse, acha, mãe, a internet. Aí me contou tudo, a novidade, né, da internet. E que o rapaz falou para ele, olha, meu amigo falou, se eu não achar ele, eu sei onde ele morreu. Sei tudinho.
Aí eu digo, não, é uma coisa séria mesmo. Aí eu peguei, quando ele saiu para lá, eu peguei e pedi, Vitor, me dá aí um caderno, meu filho. E aí na sexta-feira era semifinal do rodeio, era show com Christy Ralph, um negócio muito grande, assim. E eu tinha a maior parte da responsabilidade de tudo isso era comigo, de camarim, de recebê-los. E o locutor, o Marcos Brasil, chegava de helicóptero, aquela loucura, eu estava louco. Quando foi à tarde, que eu estava preparando tudo isso, tinha chovido bastante, meu celular tocou, era o Carrier. Falou, Salão, você está sentado? Eu falei, não, velho, deu mais problema aí, eu, achando que era a contabilidade do rodeio. Ele falou, não, cara, achei teu pai. Aí deu, não. Aí os joelhos tremeram, eu entreguei os rádios para os caras, eu era o presidente da comissão, chamei a turma e falei, gente, eu tô fora. Vocês terminam o rodeio do jeito que vocês quiserem, não quero saber mais de nada. Fui para casa e fui pensar o que eu ia fazer, peguei um voo para São Paulo. A notícia que ele estava vivo para mim foi de surpresa. Até porque eu não acreditava mais, eu acho, sei lá. Eu sei que eu recebi o telefonema do meu irmão e falou, olha, é uma possibilidade do nosso pai estar em Minas Gerais vivo. Eu tô indo lá. Eu falei, então eu também tô indo. Aí veio toda uma busca em um lugar que a gente não sabia de nada também. Pegamos um voo para Uberlândia, e de Uberlândia fomos parar lá na Abadia dos Dourados. O Carrier me deu até a agência onde ele tirava o benefício dele. Falou assim, olha, tem que ser muito azar, porque faz 12 dias que ele sacou o benefício dele. A não ser que seja alguém, né? Enfim. Aí fomos para lá, chegamos lá e encontramos uma dificuldade muito grande. E eu não sei, provavelmente alguém já falou para vocês como é que se deu esse encontro, né? A gente estava quase desistindo, fomos numa outra cidade, e aí a gente parou num restaurante e eu cheguei para o dono do restaurante e perguntei se ele conhecia, né? E ele olhava para mim assim e falava, não conheço, mas ele me olhava estranho, eu achando muito estranho aquilo ali, mas tudo bem, né? E eu dei as características dele, ele falou, não conheço. Manuel, não conheço. E em todos os lugares que a gente parou, fomos na prefeitura, mesma coisa. Meu irmão teve a ideia, sindicato rural. Fomos no sindicato rural. Chegamos lá e ele entrou. Meu irmão entrou. Ele perguntou para uma moça que trabalhava lá, ela falou, não conheço. Nisso eu desci do carro e fui falar com meu irmão. Nós paramos num lugarzinho pequeno e eu desci e fui falar com a moça para saber se ela conhecia alguma coisa. Aí eu tô conversando com ela e ela não tem não, moço, aqui não tem nada, não conheço nenhum, ó, na minha ficha não tem nada. Meu irmão saiu para fumar e quando ele acendeu o cigarro, a menina, ela falou assim, menino, mas esse moço é a cara do seu Piauí. Eu falei, como é que é? Esse moço é a cara do seu Piauí, um senhorzinho que mora aqui perto. É a fala deles, desculpa, eu estou imitando, mas é muito engraçado o sotaque deles lá. E aí eu falei, não, peraí. Seu Piauí, você sabe o nome dele? Não sei. Ela falou, não sei não. A minha tia conhece ele porque ela lava as roupas dele, aquela coisa toda. E ali nós descobrimos. Quando a gente foi chegando naquele lugar que eu olhei assim, aquela rocinha de milho e uma casebre lá no meio, faltando paredes. E o José Augusto foi na frente, começou a conversar com ele, um casebre, uma casa horrível. E o cenário era bonito, mas a casa em si era horrível. Um velhinho ali, deitado numa rede. E eu lembrava da minha mãe, do
conforto dela, na vitória dela, tudo que ela tinha conquistado na vida e aquele camarada ali, uma situação terrível. Meu pai já estava assim meio que apavorado. Quando ele olhou, falou assim, meu filho. Aí eu vi que era ele, claro, mas eu pedi para ele me mostrar a mão que minha mãe tinha falado, do dedinho dele virado a ponta. Aí ele mostrou, dei um abraço, confesso que não muito caloroso, mas dei um abraço nele, olhei bem nos olhos dele e falei assim, olha aqui, meu pai, eu não vim aqui lhe cobrar nada, nem lhe pedir nada. Eu vim aqui só porque eu tinha vontade de te falar essa palavra. Meu pai. Eu não conhecia, mas que eu sabia que ele estava vivo. Meu pai. Eu nunca tinha falado papai. Eu demorei para chamar papai. Eu demorei para chamar de pai. Eu não sabia o que... Eu não tinha esse nome na minha boca, eu não sabia. Um nome tão simples, mas eu não sabia. Eu não sei se eu tinha o direito de chamar ele. E aí, nós fomos para a praça para dar notícia para a mulher mais fantástica do planeta. Que ele estava vivo. Telefone de orelhão, de cartão. Liguei para minha mãe, mãe, o homem está vivo. A senhora quer falar com ele? Quero. E eu dei o telefone para ele e eu e meu irmão aqui, ó. Eu queria ouvir o que ela ia dizer para ele. Eu precisava ouvir. Eu tinha que ouvir aquela palavra que marcou aquele encontro de 40, sei lá quantos anos. E ela falou, Manuel, eu venci. E ele respondeu, eu sei. Não. Eu disse a ele logo, falei, olha, não vim aqui lhe buscar, não vim aqui fazer nada, só vim aqui fazer isso. Mas o senhor fica à vontade. Se o senhor tiver vontade de ir com a gente, eu lhe levo. Se o senhor tiver vontade de continuar aqui, o senhor pode continuar. Se o senhor quiser ir ver seus filhos, suas filhas, seus netos, seus bisnetos, eu lhe levo. Agora com um compromisso. Da minha mãe ser não judia nunca mais. Então, qualquer decisão que minha mãe tomar, ela vai ser respeitada por todos nós. Mas eu não tive condição de atravessar aquilo ali à frente da Igreja Católica. Eu não tive condição, então eu esperei. Quando ele chegou na minha casa, foi que eu abracei com ele. Foi muito emocionante, e era muita gente. A cidadezinha, naquela época, era menor ainda, mas todo mundo que soube veio para nossas portas, e é porque foi assim, ninguém esperava, e uma história tão longa, de tantos anos, e aquele frisson todo, aquela alegria toda. Então, quando eu vi, nossa, foi muita emoção. Como foi quando a senhora recebeu a notícia que ele estava vivo? Ah, nossa, foi muito legal. Muita alegria. A gente queria ver a qualquer custo. A gente queria encontrar com ele. E a senhora lembra como foi quando ele chegou? Lembro sim.
lá na minha casa, na cidade. Quando esses meninos chegaram lá, nossa, foi um chororô. Tanta gente, o pessoal dali, os nossos vizinhos, todo mundo chegando para perto. Eu sei que foi muito bom, porque foi assim uma vitória. Porque nós tínhamos essa fé, essa esperança que um dia nós pudéssemos encontrar papai e ter uma explicação, sabe? Por quê? Esse equilíbrio dela sempre foi latente na vida nossa. E no dia do encontro dela com meu pai, ali eu entendi tudo. Ela chegou, entrou assim, a casa da minha irmã estava lotada. E ela entrou, normal, como se nada tivesse acontecendo. Ela entrou, cumprimentou todo mundo, meu tio Eliakim estava junto, era vivo, e ela chegou, cumprimentou todo mundo, chegou para ele, deu a mão para ele e falou assim: oi, Manuel, como vai? Como foi de viagem? 40 anos depois. Então ali eu falei, essa é minha mãe. Essa é Dona Iná equilibrada. Ela falava assim que a Dona Iná, ela é uma mulher muito inteligente e muito educada. Porque se fosse eu no lugar dela, eu tinha mandado aquele homem pôs infernos. Uma velhinha bem que tem a língua solta. Aí todo mundo admirava como ela tinha sido tão educada. Fique por lá até a gente conversar. Você não vem para minha casa, não. Eu disse para os meninos. Eu disse, não, eu não quero que ele venha assim para casa logo. Eu quero conversar com ele. Porque dependendo do que a gente conversar, aí eu aceito. Se não quero não. Se for para chegar aqui e voltar e estar com... né? Aí ele veio. Aí ele veio para aqui, para casa. E João, numa pressa, eu trazer meu pai para aqui. Minha mãe, já vou buscar meu pai. E eu, não, ainda não conversei com ele, não. Ele ficou, parece, com 2 dias, aí veio, deu tudo certo. Mas o primeiro ano foi difícil. Mas como que foi quando a senhora encontrou com ele? Foi, ele estava na casa dele. Encontrei, aí o menino, João, saiu daqui e disse, eu vou buscar meu pai. O João ou o Saulo, não sei dos dois. Eu vou buscar meu pai, porque a senhora não quer, disse que não dá um passo atrás dele. Eu digo, não, mas aí também é besteira. Porque eu dizia assim, eu não dou um passo atrás dele. Eu não vou dar um passo atrás dele. Mas aí, quando ele disse, eu vou buscar meu pai, ele já tinha chegado, tinha tomado banho na casa daí e tudo. Ah, mas eu vou buscar meu pai, que minha mãe disse que não dá um passo atrás dele, ela não vai. Eu disse, não, também é besteira. Aí eu fui junto com ele. Aí encontrei com ele, todo diferente, não tinha mais nada dele. A Lília é que me procurava a notícia dele, eu dei, quando ele chegou, eu digo, Lília, as informações ficou tudo diferente. Porque tudo que eu dizia dele era diferente, porque ele não tinha esse buchão. E aí tinha uma poupancinha, não chegou mais com poupança, só com aquele bucho. Aí eu digo, não é ele. Aí eu tinha dito, Lília, tudo diferente. Eu disse, minha filha, o negócio não deu certo, não. Eu falei, uma coisa é outra. Mas aí foi luta, porque aí toda coisa, se ele ficasse calado, eu já estava pensando que estava com sentido lá, né? Toda coisa a gente eu pensava que era, né? Aí fica aquela coisa. Mas aí, passado um ano, a gente foi melhorando aí. Ficamos até hoje, estamos sem calo, porque agora nós temos que ficar juntos até morrer. Porque ele não sai mais, não pode. Ai, ai. Então foi assim. E quando a senhora reencontrou com ele? Dei um abraço, e aí perguntei ele como foi de viagem. E ele disse que foi bem. Mesmo como criança, quando nós voltamos do Maranhão para o Piauí, mesmo criança, algumas pessoas, algumas vezes, eu ouvi insinuações. Não sabemos o que ela fez para ele fazer isso. Porque, na realidade, ninguém esperava que o papai fizesse. E ele voltar e dizer, ela não teve nada a ver com isso. Foi um problema meu. Né? Eu fracassei e não tive coragem de voltar. Quando a gente ama, a gente nem vê os erros dos outros, muitas vezes, né? Porque o amor faz tudo de bom.
Amar é bom demais, né? E aí, se você ama aquela pessoa, você não tem coragem de fazer certas coisas, né? Então, aí é onde está. Aí mesmo que a pessoa lhe faz uma coisa que você não gosta, perdão, né? E o mais importante, ele voltou não só para a mamãe, ele voltou para Deus. Meu pai, ele desviou do caminho de Deus. A minha mãe não desviou. E ela orou por ele e ele voltou. E ele voltou para Deus. Então, isso não tem nada que... Eu sempre falo, o pessoal lembra muito, até as outras pessoas que não sofreram o que a gente sofreu na pele, só lembravam mais assim, dessa parte material, né? Da falta que ele fez. Eu lembrava do carinho do meu pai, a falta que ele me fazia. Então ele voltou. Ela amou ele demais. O amor dela por ele, eu já falei. Ela se dedicou durante esses anos todos, ela se dedicou aos filhos, ao trabalho e à igreja. E guardou o amor que ela tinha por ele. E ela demonstrava isso em uma música, em um hino, em um canto, em uma palavra. E foi a vida toda assim. E aí nós estamos aí, até o dia que Deus quiser. Mas eu tenho essa companhia. Naquela época que eu estava sozinha, eu via tudo que passava na rua de noite. Eu via tudo, era carro e era gente, era tudo. Parece que tinha alguém chegando aí, eu sozinha, né? É ruim demais. Então, depois que ele chegou, menina, eu não vejo o que se passa na rua de noite. Às vezes eu fico sem dormir, porque é um hábito que eu tenho, porque às vezes eu durmo sono, acordo e não tenho sono. Mas não porque eu estou assim sozinha. Tem com quem falar, qualquer coisa. Né? Aí estamos aí. Da hora que Deus quiser. Por que eu perdoei? Porque eu sei. Deus disse que a gente, quem não perdoa, não quer ser perdoado. E eu quero. Eu quero ser perdoado. E eu sempre estou pedindo perdão. Meu Deus, me perdoa, porque eu faço alguma coisa assim. Falo, às vezes eu penso e eu já peço perdão a Deus, que eu sei que é só quem pode perdoar, é Deus. E é só quem, o pecado pode estar como tiver. Mas se você perdoar, né? Você pedir perdão e os outros perdoar você, tá bom. Aí você já nem lembra daquilo mais. Então é por isso que eu perdoo. Para mim, tudo. Inclusive, ultimamente a gente vem preocupando muito com eles, que a saúde vai começando a ficar mais frágil. Eu não gosto de pensar que eu vou ficar sem a minha mãe um dia. Para mim ela é tudo, porque tudo que a gente, né, é hoje, a gente deve à minha mãe. Em todos os sentidos. A mãe foi minha companheira. Nesse período eu fui companheira dela, que eu era pequena, até hoje ainda tem. Mas a mãe foi a pessoa mais extraordinária, a mulher mais extraordinária que eu já conheci na minha vida. Foi minha mãe, é minha mãe. Eu não dou conta de falar da minha mãe. Não dou. Não dou. Não dou conta. Uma mulher extraordinária. Não é porque é minha mãe, é porque ela é a mulher extraordinária. Ela é fantástica, ela é sábia, ela é gentil, ela é senhora, ela é valente, ela é senhora, ela... Cara, a minha mãe é tudo.